Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, e hoje eu quero trazer uma palavra muito forte. E esta palavra, é aplicável aos dias atuais. Haja vista o cenário que estamos vivenciando acerca de uma apostasia terrível, e muitos cristãos estão se esfriando na fé. Mas hoje eu quero estar lendo junto com você o texto do livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. A notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Antes de qualquer coisa, eu desejo estar orando com você e por você. Pai, rendemos graças, glorificamos e exaltamos o nome que é sobre todo nome. Te pedimos, Senhor, perdão de todos os nossos pecados, para que assim, Pai, nos tornemos dignos de falar da Tua palavra, de expressar a Tua vontade, desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, hoje em dia a gente fica meditando no que seria ou qual o verdadeiro avivamento. Haja vista, avivamento não é apenas uma emoção passageira. Muitos têm entendido o que é avivamento de uma forma errada. Há igrejas que investem em termos de divulgações, de mídias, convidam cantores famosos, pregadores famosos e denominam aquele culto ou determinado culto de avivamento. Entretanto, meu modo de pensar, de uma forma simples e, é claro, respeitando a cada um, a gente precisa entender que avivamento não se resume apenas em um culto, mas em uma vida constante de buscar a Deus, de viver de acordo com a palavra. E avivamento é, acima de tudo, mais do que uma transformação profunda. Avivamento é quando o Espírito Santo desperta a igreja de um sono espiritual, porque muitos têm dormido espiritualmente, um sono de uma inércia terrível. Entretanto, todavia, porém, a gente precisa entender de que avivamento, na verdade, é a renovação da fé, é o retorno ao primeiro amor, porque avivamento subentende em tornar a dar o brilho, ou seja, reavivar aquilo que estava morto. E quando a gente vai lá para a igreja da Ásia Menor, a saber, em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5, quando o Senhor vai falar com a igreja de Éfeso, a primeira igreja da Ásia Menor, e o Senhor ali se dirige dizendo: volta ao primeiro amor. E muitos que já não têm mais aquela alegria, aquele ânimo, aquela motivação em adorar a Deus. Muitos vão para a igreja forçado, empurrado, já não adoram mais a Deus como adorava. E quando a gente vai entender acerca de marcas de avivamento ou de um verdadeiro avivamento, primeiro acima de tudo, que a gente precisa se arrepender de uma forma sincera. Conforme cita Joel no capítulo 12, versículo 12 e 13, não há avivamento sem quebrantamento. Eu não estou falando aqui de gritos, de barulhos. Ah, pastor, mas o senhor não é pentecostal? Independente, sendo pentecostal, tradicional ou neopentecostal, independente da liturgia do culto, o avivamento vem através da palavra. Você está entendendo? Tem cultos que muitas vezes alguém vai, que grita, que pula, que corre, mas no final não teve Bíblia, não teve palavra. Com todo respeito, o avivamento começa na mudança de dentro para fora. O povo tem que chorar e, acima de tudo, entender
de que a gente precisa, mudar o nosso jeito de adorar a Deus. E eu não estou aqui julgando igreja A, nem julguei igreja B, porque isso não compete a mim. Mas, acima de tudo, avivamento tem que arder a nossa alma pela palavra de Deus. Se você vai para um culto e não tem palavra naquele culto, às vezes não é um culto, é um show. É uma demonstração ou performance de alguém. Mas quando tem palavra genuína, aí ali vai ter avivamento. O avivamento sempre traz fome pelas Escrituras. O avivamento também ele traz oração intensa. Em Atos capítulo 4, versículo 31, fala sobre isso. Porque os céus se abrem quando a igreja está unida. Tem lugar por aí que diz que é avivamento, mas a igreja não está unida. É cada um querendo ser melhor do que o outro, cada um querendo pregar mais do que o outro. Isso é tudo menos avivamento. Isso é tudo menos avivamento. Porque avivamento não é disputa, mas é, acima de tudo, a união de pessoas que ali estão para adorar a Deus em espírito e em verdade. Sem querer, um querer ser melhor do que o outro. Não. Avivamento é muito mais do que isso. Avivamento ocorre tão somente através da palavra de Deus, através da busca do Espírito Santo. Quantos não são os cultos mais que não há mais batismo com o Espírito Santo? E o culpado não é Deus, mas somos nós que temos mudado as nossas prioridades. Porque quando a gente vai para um culto e aquele ou aquela que ali está inserido no culto busca santidade, separação, aí a gente vê uma mudança de panorama espiritual. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala muito bem sobre isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu e perdoarei a sua terra, sararei a sua terra, melhor dizendo. Avivamento não é barulho, é vida transformada. São almas alcançadas. Onde há avivamento, a salvação de pecadores. Hoje em dia, a gente faz culto para crente, mas não faz para pessoas que não são evangélicas. A gente agrada ao homem, mas não há salvação de vidas. Ah, meus amados, hoje em dia se adora-se mais ao homem. Parece que a gente está vivendo como se fora nos tempos de Moisés, onde adoravam bezerros de ouro. Hoje em dia, os bezerros de ouro são os homens de renomes, que muitas vezes estão estourados nas mídias, com todo respeito. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver alguns exemplos bíblicos sobre avivamento. Lá em Nínive, quando Deus usara Jonas, o profeta, para pregar o arrependimento, e toda aquela nação, de forma coletiva, se arrependeu e alcançou a misericórdia de Deus. Jonas capítulo 3. Avivamento foi lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Senhor prometera que enviaria a promessa da descida do Espírito Santo e todos foram cheios. Avivamento foi Ezequias, acima de tudo, clamando ao povo para a restauração do culto ao Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 29. Você está entendendo? Pastor, como é que eu tenho que fazer para buscar avivamento? Primeiro, se humilhar diante de Deus. Segundo, viver em unidade, amor fraternal. Terceiro, clamar como Abacuque clamou. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos.
Avivamento verdadeiro é isso. E a gente engloba tudo isso e coloca Cristo no centro. Cristo no centro. Porque, acima de tudo, o avivamento não começa na multidão, mas começa em cada um de nós. Não é um evento, mas é um estilo de vida. Quando Deus aviva a sua igreja, a cidade, a nação, todos são transformados. Que Deus possa começar em mim, em você, em cada um de nós, a buscar um avivamento genuíno e verdadeiro. Sua alma está ardendo? Você tem sede em buscar a palavra? Você continua orando? Eu sei, é bem verdade, de chegará o tempo em que o amor de muitos esfriará. Mas não seja um desses. Antes, porém, seja um remanescente, que busca a palavra, que ora, se consagra, que queima a carne e alimenta o espírito. Amém? Que não seja apenas um evento, mas uma vida voltada à mudança de caráter, à mudança de vida. E fazendo tudo isso, a gente será avivado, independente da idade, da cidade ou da classe social, ou cor da pele, com todo respeito. Todos podem ser avivados, desde que busquemos, lutemos, oremos, perdoemos, nos entregamos por completo à obra do Eterno. Amém? Medite em tudo que foi falado e, acima de tudo, seja avivado pela palavra de Deus. Não a minha palavra, porque a minha palavra não vai servir para nada, mas para a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado em todo tempo, através da minha vida e da tua vida, tá certo? Parabéns para você, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Parabéns aos aniversariantes, parabéns a todos aqueles que completaram mais uma primavera, que os céus estejam te abençoando e que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. Em todo tempo, Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. Que Deus abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus!